Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso primeiro episódio do canal In Company. Meu nome é Mara Godeiro, eu sou jornalista. Estou aqui ao lado do nosso especialista Arnaldo Lázaro. Arnaldo, uma satisfação muito grande ter você ao meu lado para a gente falar um pouquinho sobre o mundo empresarial, né, sobre todos os valores, tendências do mundo corporativo, não só aqui do nosso país, mas também do mundo. Olá, Mara. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Mara, e qual é o nosso tema de hoje? Vamos lá. Antes de a gente falar de temas, da parte técnica, eu quero conhecer um pouquinho da sua história. Então conta pra gente, quem é Arnaldo Lázaro? Mara, essa pergunta ela é profunda. Parece simples, mas ela é profunda, né? E depois que eu fui pai, eu acho que a ficha dessa questão de quem nós somos, né? Quem sou eu, ficou mais claro para mim, né? Então, eu tenho alguns valores, alguns princípios que a gente vai conversar aqui hoje, mas eu me sinto como um soldado de Deus, né? E a minha missão aqui é cuidar e proteger minha família. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu sou quem? Eu sou um advogado, eu sou um empresário, eu sou um administrador. Essa é a minha profissão, né? Mas quem eu sou de verdade, eu me sinto o guardião da minha família. Com certeza, né? Um tema, né, extremamente objetivo, né, diante da realidade da gente, mas ao mesmo tempo tem sua subjetividade. Arnaldo, eu sei que você é advogado, né? Já estou dando brechas aqui em relação à sua profissão, é advogado, mas você começou no mercado empresarial. Foi isso? Conta pra gente um pouquinho dessa sua trajetória. Eu já tive conhecimento que você começou como office boy. Mara, eu tive uma infância muito divertida, porém me entusiasmava muito estar dentro das empresas do meu pai, né? Eu me criei ali dentro das empresas, então eu tive a oportunidade de começar lá embaixo mesmo, como office boy, né? A minha atividade era ir para banco. Hoje isso nem funciona mais, nem existe mais, né? Isso nas empresas do teu pai, quais eram os setores assim? Era a empresa de distribuição de equipamentos gráficos, né? Nós atendíamos todo o Brasil. Então nós tínhamos filiais em São Paulo, Recife, Natal e no Espírito Santo, em Vitória. E eu ficava na unidade de Natal e Recife. Você tinha quantos anos? Quando eu comecei a trabalhar aos 14 anos, como office boy. E aí a experiência era muito legal, a gente saía com vários boletos, várias duplicatas para ir para banco. E a gente ia fazer ali 5, 6 bancos, se reunia os office boys tudo na praça, e cada um se ajudava. E cada um de empresa diferente. Seu pai sempre quis passar para você essa responsabilidade. Antes dos 14 anos, você já ia para as empresas dele? E a minha história, eu brinco que ela se confunde com um pouco da história do meu pai, né? Meu pai veio de uma família de 17 irmãos, né? Então eu tenho uma centena de primos, né? E todos pegaram essa veia do empreendedorismo, né? Do trabalho, e não foi diferente comigo. Então, logo cedo, eu saía para trabalhar com meu pai e ia aprendendo de tudo um pouco. Então, além de office boy, depois eu fui técnico em máquinas gráficas. E aí aquela tese, né? Você tem que conhecer bem o seu produto para poder vender. E aí depois eu fui para a área de vendas. E aos 19 anos, eu acho, eu já estava liderando uma equipe de vendas. Então, eu tinha pessoas ali com 30, 35 anos e eu um jovem, um menino de 19 anos. Foi difícil fazer essa gestão, né, diante dessa diferença de idade, né? Eu não tinha maturidade para entender a complexidade que era aquilo, né? Mas tem casos interessantes onde pais de famílias, que eram vendedores lá nossos, tentando me enganar no roteiro de vendas que ele ia fazer. Então, nas reuniões, a gente perguntava, olha, me fala qual foram os clientes que você visitou. E aí, muitas vezes, alguns queriam tentar ludibriar, né? Disse, olha, eu fui em 5 clientes. E a checagem era você ligar para o cliente, né? Uhum. E aí eu peguei algumas vezes as pessoas tentando enganar, dizer que cumpriu aquela meta de visitar tantos clientes por dia, E que não tinham cumprido. não tinham cumprido, né? E ali eu já entendia, já começava a perceber o famoso jeitinho brasileiro, né? E chegou numa situação bem interessante que eu mandei embora esse vendedor. E meu pai não gostou muito na época. Sim, você Mas demitiu sem autorização do seu pai. isso, mas eu era o gerente de vendas, né? Eu coordenava essa equipe. Isso com quantos anos, Arnaldo? Eu tinha 19 anos. 19.
E aí meu Bem, pai falou assim, eu não teria tomado essa decisão, mas já que você tomou, respeitou. tá tomada. E isso, para mim, já foi me dando, assim, autoridade, maturidade de entender qual era o meu ambiente, né? E aí, Existia muito preconceito, Arnaldo, né? Ah, ele é o filho do dono, né? Então, os outros sempre tem aqueles que ficam meio que bajulando, né? Pra gente não falar babões, mas a gente vai falar também, porque sempre existe, né? Mas também tem aqueles outros que têm aquele preconceito, né? Só tá lá porque é filho de quem é. é, assim, a liderança que meu pai tinha na família sempre mostrou pra gente que a gente não estava ali como filho do dono, né? A gente tinha, inclusive, remuneração de salário como qualquer outro funcionário. Então, para mim, eu não me sentia filho do dono. Eu cumpria horário, né? Eu tinha as responsabilidades como qualquer outro funcionário, não tinha diferenciação. Eu não mandava no outro setor que não era de minha competência, né? Então, isso eu não sofri muito. Inclusive, é uma das temáticas que a gente vai abordar ao longo, né, do nosso podcast, que é a sucessão familiar. Vai ser um dos temas, então a gente está dando aqui só alguns espasmos, né, de como a gente vai trabalhar. Né, Arnaldo, você falou aí, a gente estava conversando, né, sobre ser filho do dono, né, de trabalhar aí desde os 18 anos, mas você também teve experiências internacionais. Eu queria que você contasse, né, um pouquinho de como foi essa sua transição de gerente comercial para ir para o Japão, minha gente. Arnaldo foi para o Japão. Tinha quantos anos? Eu acho que eu não tinha completado 20 anos ainda, eu acho que era Acho que nessa foi bem fase. próximo. Era nessa fase, 18, 19 anos. A gente representava uma empresa japonesa no Brasil. Nosso relacionamento era com a empresa americana, né, que era por si só uma filial da empresa japonesa. Então, no Brasil, nós éramos representantes exclusivos dessa marca, são equipamentos gráficos, e a meta era do país que conseguisse atingir as metas de vendas, ganharia um prêmio para ir visitar a fábrica no Japão. E nós alcançamos essa meta, vendemos bastante, isso acho que era o ano de 2098, mais ou menos. E aí nós recebemos esse prêmio, né? E foi eu e meu pai, né? Era um convite para ir, duas pessoas. Minha mãe não quis ir, Sabia falar alguma coisa? nada de japonês, arranhava o inglês e o Meu espanhol, né? E meu pai convidou primeiro minha mãe, ela não quis ir. Convidou minha irmã mais velha, que também trabalhava com a gente, mas ela muito dedicada aos estudos, disse que tinha prova e também declinou do convite. Era quanto tempo mais ou menos? Ia passar uns 20 dias. E aí eu disse, olha, eu não vou perder a oportunidade de ir ao Japão, né? E eu disse, a prova eu faço depois. E fui. E foi uma experiência incrível, né? Você sair do seu país e visitar um país tão diferente e muito aprendizado, né? A gente faz um trajeto de primeiro ir para a base da empresa nos Estados Unidos, ficamos lá uma semana, participamos de algumas feiras gráficas e depois embarcamos para Tóquio, no Japão. Bacana. E como é que foi seu ingresso, né, na advocacia? Olha, a advocacia veio depois de ter sofrido muito como empresário, né? Você percebe que na minha fala eu toco muito no nome do meu pai, porque as nossas vidas elas se conectam e eu acho que é até uma continuidade do que ele fez, hoje o que eu faço. A gente sofreu muito como empresário e por isso que hoje eu me sinto muito confortável para estar nesse ambiente empresarial. Quando eu converso com um empresário, eu consigo sentir as angústias que ele sente, os problemas que ele está passando, porque ou eu passei, ou eu vi meu pai passar, ou a gente via nas conversas dos empresários alguns exemplos, né? Então eu vi meu pai infartar, passei por todas as crises que uma empresa passa, problemas trabalhistas, problemas tributários, problemas empresariais com fornecedores, com empresas. E aí eu falei assim, olha, eu não quero ser empresário. Eu não quero passar por isso tudo que meu pai está passando e eu tão jovem também já passando, né? Eu, naquele tempo, desenvolvi algumas... Não gosto da palavra trauma, né? Mas eu desenvolvi alguns receios, algumas preocupações muito jovem. Então, o pessoal falava assim, Arnaldo, você é tão jovem, mas tão sisudo, tão sério e tal.
E aí alguns amigos falam, rapaz, você nasceu com 40 anos. Porque eu não tive oportunidade, não é que eu não tive oportunidade, eu não fui um jovem de brincar Porque nas começou minhas cedo, né? férias. 14 anos, né? Eu não, 14 anos dentro do nas minhas mercado. férias era trabalhando, não era brincando. Mas isso não era por obrigação, era por satisfação, né? Para ajudar também, né, Arnaldo? Eu gostava de trabalhar, né? Eu sempre gostei de trabalhar. Obviamente que eu tive uma infância muito divertida, mas trabalhar para mim era divertido, né? Agora você vai dar essa explicação agora de como foi essa transição para a advocacia, né? Agora em um outro episódio que a gente vai ter daqui a pouquinho.